A esquerda, o governo está evidentemente desesperado com a quebra de sigilo do Lulinha. Estão colocando aqui, ó, futuro da candidatura do Lula está nas costas do Lulinha. Como a gente falou no vídeo anterior, o Lula acha que ainda vai ser. Eu ainda acho que o Lula vai ser candidato. Ainda acho que. Pelo motivo simples que a esquerda não tem outro nome competitivo, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, se realmente o Lula começar a afundar na preferência, é bem possível que o Lula opte por pular fora para não manchar a biografia dele com uma derrota no final. Então, a situação do Lulinha ficou bastante complicada agora. Por quê? Porque por mais que... mesmo que o Lulinha não tenha nada a ver, vamos supor, né? Prende o Lulinha, não tem nada a ver com o Lula. Na verdade tem, tá? Porque é lógico que o Lulinha é o laranja do Lula, né? Isso é típico desse pessoal. Mas a verdade é que pode ser que o Lulinha não tenha nada a ver com o Lula. E aí não quer dizer nada. Mas na prática, bicho, o filho do cara, né, vai ficar feio pro Lula pra caramba. E ainda é nesse negócio de roubo de aposentado, que é uma coisa feia pra caramba, né? A oposição tá muito bem, o governo está desesperado completamente, né? Foram para o Alcolumbre pedindo para o Alcolumbre anular a coisa toda, alegando fraude. O problema é que o que eles alegam que é a fraude, a gente vai tentar entender aqui, é uma coisa que tem no regimento do Senado e que já foi usada inúmeras vezes pelo governo para aprovar coisas contra a oposição, que é a votação simbólica. Vocês lembram da Lei Felca? Ela foi aprovada na votação simbólica. A diferença dessa vez é que o presidente da CPMI e do INSS usou isso a nosso favor. Vamos entender esse caso aqui, porque é lógico, não dá para descartar que o Alcolumbre vai fazer uma merda. Mas a verdade é que já foi. Só se mudar a regra agora, porque a regra sempre foi que valeu isso daqui. Vamos entender o que a esquerda está acusando de golpe. Estou falando que é golpe, né? Você sabe que eles perdem a golpe, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Cacetão Caverna, Corrida Diária 17h30 no Largo de Camanducaia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a situação é a seguinte. Foi aprovada a quebra de sigilo bancário do Lulinha e mais um monte de coisa extremamente danosa para o governo, tá? E é uma coisa curiosa isso, porque a CPMI do INSS, infelizmente, o governo conseguiu fazer uma maioria de pessoas favoráveis ao governo, embora a CPMI tenha sido iniciativa da oposição e coisa e tal, o governo conseguiu encher um monte de gente governista lá na CPMI, com a ajuda do Alcolumbre, evidentemente, e com isso eles têm barrado tudo. Barraram, por exemplo, a convocação do Frei Chico, que é o irmão do Lula. Ainda vai aparecer o Frei Chico ainda nessa história, pode ter certeza. Calma que ainda vamos chegar lá. Mas aí, agora, com relação ao Lulinha, eles perderam. E aí a questão que fica é essa. Como que eles perderam? O governo está dizendo que foi golpe. Não foi golpe, 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 golpe. É lógico que eles sempre falam isso, né? Quando eles não ganham é golpe, quando eles perdem não é não, né? Enfim, é lógico que isso é uma coisa muito crítica, né? O pessoal aqui, a Rosane Oliveira, do Gazeta Zero Hora, lá de Porto Alegre, está colocando a coisa aqui que nas contas do governo, isso daqui, meu amigo, o futuro da candidatura do Lula está nas costas do Lulinha. Se não acharem nada nessa quebra de sigilo, beleza. Se acharem muita coisa, meu amigo, fedeu pro Lula. Fedeu, porque por mais que seja... Aqui, ó. Lulinha encrencado no escândalo do INSS é o sonho de consumo da oposição. Na lógica da política, será inútil Lula dizer que o filho precisa responder pelo que faz, que um pai não pode ser responsabilizado pelos atos de um marmanjo de 50 anos. Se o filho do presidente se envolveu com a quadrilha que roubou aposentados e pensionistas, Lula pode dar adeus à sua candidatura. E a gente sabe que se envolveu. Já tem evidência pra caramba, já tem as conversas do careca do INSS com a Roberta Luxinger, que tá óbvio que tem ligação disso daí, né? A política é feita de símbolos. E nada pode ser mais devastador para um presidente em terceiro mandato do que ter um parente de primeiro grau envolvido na fraude que lesou velhinhos e velhinhas. Se nada for encontrado de errado na quebra de sigilo do Lulinha, o pai usará este resultado como um salvo-conduto, mas não estará livre das distorções, das fake news e das mentiras que têm origem... bom, eles vão reclamar de fake news e coisa e tal, porque isso é um outro problema, tá? O pessoal gosta de falar assim, não, quem não deve não teme. Tá aqui, ó. Quem não deve não teme. Eu já falei para vocês que eu acho essa frase uma hipocrisia do caramba. Eu não gosto dessa frase, esse papo de quem não deve não teme, né?
Tipo, você sofreu busca e apreensão? É uma merda, cara. Busca e apreensão é uma merda, bicho. Os caras vão lá, pegam seu celular, pegam um monte de coisa da sua casa. É uma coisa. Mas você não deve nada, não precisa temer. Como assim, meu amigo? É incomum pra caramba. E vai que o cara acha alguma coisa lá que distorce o que você falou. Sim, não tem esse papo de quem não deve não teme. Isso é mentira. Mas a verdade é que o Lulinha a gente sabe que deve, né? Esse é que é o ponto. Já tem evidências mais do que suficientes para mostrar que o Lulinha está sim envolvido com essa quadrilha do INSS. O que está acontecendo é que ele está sendo blindado pela Polícia Federal do Lula. E agora com essa coisa aqui, a coisa vai para frente, né? Lulinha não é um self-made man, um gênio dos negócios que prosperou pelo talento. Lembra do Lula falando que ele era o Ronaldinho Gaúcho dos gamers, né, da programação? Porque ele fez uma empresa que foi vendida para a Oi por não sei quantos mil reais e não sei o que. Porra, tava na cara que aquilo foi uma maneira de darem dinheiro pro Lula. Porra, evidentemente que era a Oi comprando o Lula naquela época, né? Ronaldinho Gaúcho dos negócios. Putz grila, vou te falar uma coisa. Coitado do Ronaldinho Gaúcho, né? Que acabou usando o nome dele para essas coisas, né? Aqui, ó. Tampouco mostrou algum talento como biólogo para virar referência internacional e ganhar dinheiro na profissão de origem. Ele trabalhava num zoológico, vocês lembram? Né? O pessoal brinca que ele trabalhava limpando bosta de elefante. Não sei se era essa a ocupação dele, mas ele trabalhava num zoológico, né? No primeiro governo do Lula, o filho, que ora reside na Espanha, fez negócios promissores com empresários poderosos, como a Telemar, no caso hoje a Oi, né? Era a Telemar na época, graças ao interesse de empresa. Virou o dono da Game Corp por ser um Bill Gates. Mas pela força das relações familiares. Então, assim, o pessoal já sabe que tem encrenca com Lulinha. Isso vai repercutir pro Lula. Isso vai dar uma merda pro Lula aqui. Lulinha na linha de fogo. O que a quebra de sigilos do filho do Lula pode revelar? Como eu falei para vocês, eu acho que não vão achar a mesada de 300 mil na conta dele. Ele não é burro o suficiente. Eu espero, assim, tomara que ele seja burro o suficiente, né? Mas pode ser que ele não seja tão burro o suficiente de receber 300 mil reais de encrenca na conta corrente dele. O mais provável é que ele recebia na conta da esposa. Mas pode ter conta conjunta, pode ter ligação, pode ser que a esposa tenha transferido alguma coisa para a conta dele. Tem um monte de coisa. E ainda tem o sigilo fiscal, que dá para ver o aumento de patrimônio dele. Seja ele, seja a esposa que receberam, na declaração de imposto de renda vai estar tudo ali, o ganho patrimonial, e vão pegar o Lulinha nessa brincadeira, né? Então, a situação é assim, excelente para a gente, para a oposição, e é muito ruim para o governo. A ponto que o pessoal da esquerda ficou, não, porque fraude na convocação do filho do Lula gera confusão na CPMI do INSS, o pessoal está dizendo que teve fraude, não sei o que lá, e não teve não, tá? O que aconteceu? Foram duas jogadas feitas pela oposição que aproveitaram o regimento do Senado e jogaram com o regimento, como aliás tantas vezes já fez o Hugo Mota e o Alcolumbre para descrédito da oposição. Ou seja, usaram essas mesmas manobras para vencer a oposição, agora tomaram no rabiola, né? É muito importante apontar, o Carlos Viana tem feito uma excelente articulação dessa parada. É bom ter uma pessoa que sabe usar o regimento do nosso lado. Então é o que eu falo, isso não é trivial, não. Quais foram os dois argumentos que eles usaram? Né? A primeira coisa foi a seguinte, tinha um monte de pedido da CPMI de um monte de quebra de sigilo bancário. Não era só do Lulinha, era da Roberta Luxinger, era da publicitária da Dilma, teve um monte de gente. Aí havia duas hipóteses, fazer a quebra votação a votação, cada uma das votações fazia a votação, coisa e tal. Aí o governo não quis isso. Por quê? Porque eles achavam que ia ter ia ser desgastante ficar votando contra, votando contra, votando contra, votando contra, e com isso decidiram votar pelo conjunto. Então vamos votar tudo de uma vez. A expectativa do governo é o seguinte, não, a gente vai dar um jeito de ter maioria ali presente, e daí a gente faz uma votação e derruba a coisa toda. Essa era a proposta do governo, né? Beleza, entrou o pacote todo, todos os requerimentos, inclusive do Lulinha e mais um monte de gente, entrou numa votação única. Aí que vem o truque principal da parada. Isso aqui foi a preliminar, foi a primeira parte da coisa. O que votou tudo junto? O governo até prefere votar separado, porque os que ele interessa trazer, e tinha gente do PL também, né? Tem o Roma do PL, estava nesse bolo também, né? Esse ele votaria para ter a audiência deles, mas o Lulinha não teria, né? Então o governo prefere votar quebrado. Dessa vez, excepcionalmente, votaram tudo junto, exatamente porque era muita coisa. E ia ficar até de madrugada votando esse troço, eles não quiseram, né? Aí qual que foi a outra coisa que aconteceu? No regimento do Senado, tem um artigo que fala que você não pode, em votações simbólicas, você não pode pedir a contagem de votos mais de uma vez a cada 2 horas. Então, se teve uma contagem de votos
você só pode pedir outra contagem depois de 2 horas. Aí a oposição, sabendo desse regimento, dessa coisa, né, a contagem simbólica é a seguinte, o presidente fala assim, ó, já está aprovado esse requerimento de quebra de um monte de sigilo bancário aqui. Quem for contra, levanta aí. Aí ele conta quantas pessoas que levantaram, faz a contagem lá com as pessoas totais da CPI e diz quem ganhou e quem perdeu a votação. Né? Isso é votação simbólica, não tem o voto de cada um. Quando tem votação simbólica, alguém pode pedir a votação nominal. Ou seja, quando faz a votação simbólica, a pessoa pode ir lá e falar, não, peraí, achei estranho, não gostei da contagem, quero votação nominal. Só que aí, o que aconteceu? Um pouco antes de votarem esse troço, essa convocatória, teve uma outra votação simbólica, e aí a oposição pediu a contagem manual, uma votação um pouco importante. O pessoal do governo nem se deu conta disso, mas pediram a votação manual. Aí o Carlos Viana falou, não, beleza, vamos fazer a votação manual, porque não pediram, ok, votação simbólica, passou para o manual, votaram manualmente e continuaram votando as coisas. E aí votaram tudo rapidinho, e aí chegou a hora de votar essa grande convocatória, menos de 1 hora depois da anterior. Aí o que aconteceu? Né? Foi por votação simbólica primeiro. Votação simbólica, o Carlos Viana ganhou a oposição. Haviam 31 pessoas na sala e parece que foi 12 do governo que levantaram. Então 12 é menos da metade de 31, acabou o resultado, pronto, ganhou e passou a convocação de todo mundo. O pessoal da oposição levantou imediatamente reclamando, não porque é fraude, porque não sei o que é lá. Aí eles fizeram aqui, mostraram aqui a votação, fazendo a contagem dos senadores que levantaram aqui, dizendo que tinha 14 senadores e só tinha 21 pessoas presentes na sessão. O problema disso é que, pelo regimento, quem faz a contagem é o presidente. O presidente não precisa se basear em nada, é tudo pela contagem do presidente. E, de fato, um monte desses nomes que aparecem aqui ó, são de suplentes, não não oficiais. Por exemplo, o primeiro nome aqui, o Damião Feliciano, se você ver aqui ó, na lista de membros da CPMI, está aqui, ó, Damião Feliciano, aqui, Damião Feliciano, ele é suplente, ele não é não é titular, então ele não pode votar. Então, ou seja, tem nomes aqui que são suplentes nessa história. E além disso, o nome total das pessoas presentes é o que o presidente diz. Aí o presidente falou, não, ganhou, tem 31 pessoas na comissão totalmente, né? Só 12 levantaram votando contra, então tem menos da metade, acabou, aprovou a parada e passou. O governo alega que tinham só 21 pessoas no plenário e que 14 levantaram. Não interessa, porque o problema é que quem conta é o presidente, isso está lá no regimento e várias vezes já se fez essa conta estranha. Vocês lembram da aprovação da lei Felca, que o Hugo Mota fez da mesma forma? Não, eu contei aqui, cheguei à conclusão de que passou e pronto, e acabou, e passou e já era. Usaram isso várias vezes já contra a oposição. É o regimento da casa. Os petistas comeram bola. Eles tinham que estar atentos que se já teve uma contagem por manual, né, já teve uma mudança de votação simbólica para votação manual, eles tinham que esperar pelo menos 1 hora, acho que são 2 horas ou 1 hora, um período para poder fazer outra. E aí essa é a confusão, né? Está aqui a convocação que eles dizem que é fraude, né, mas que não é, isso é verdadeiro. Aqui a lista de membros da CPMI de verdade, que tem no total 31 membros e, portanto, 14, mesmo que fossem os 14 que eles estão contando aqui, daria menos do que a metade, então não tem problema. E a contagem do Carlos Viana, portanto, é válida, né? É lógico, eles estão indo lá ao Columbre, estão reclamando, não sei o que lá, querem reverter. Mas aí que está a coisa, essa é uma regra, é o regimento interno, a decisão é essa, já foi usado várias vezes contra a oposição, não tem jeito, né? O Alcolumbre vai querer jogar contra e anular isso daí? Eu acho que não. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo pode com o Alcolumbre, mas eu acho pouco provável. Eles podem ir para o STF e vai anular também a lei Felca, vai anular as outras vezes que o governo usou isso contra a oposição, né? Não pode, se é a regra do jogo, é a regra do jogo, meu amigo, né? Aqui, ó, Glaze diz que quebra de sigilo de Lulinha foi golpe. É golpe! Tudo é golpe para esse pessoal, é impressionante, cara. Só não é golpe quando eles ganham, é impressionante, bicho. E olha que eu falo para vocês, a esquerda adora chamar os outros de golpistas, mas vai ver quem dá golpe aqui no Brasil. É tudo esquerda. Até os milicos, cara, os milicos que deram golpe, que era milico de esquerda, pô. Então aqui, ó, a direita celebra a quebra de sigilo de Lulinha, eu não gosto dessa frase, já falei para vocês, mas é isso daí. O Rogério Correia ainda arrumou uma confusão e deu um soco no Luiz Lima, que é um deputado do Rio de Janeiro, também do PL, coisa e tal, e
vai ter que ter processo contra ele no Conselho de Ética, não pode dar soco em deputado, né? É um absurdo isso, né? O governo está em desespero completo por conta do sigilo do Lulinha, diz a oposição, e realmente tá o pessoal comemorando pra caramba aqui o surto completo do pessoal lá da esquerda, né? E evidentemente tem que estar mesmo. E vale lembrar também uma coisa muito importante, tá? Esse sigilo, a quebra do sigilo do Lulinha já tinha sido determinada pelo Mendonça para a PF. Mas há uma distinção aí, porque isso a gente já tinha falado alguns dias atrás, né? Que a PF iria quebrar o sigilo bancário do Lulinha. Só que esse sigilo bancário quebrando para a PF é uma coisa, para a CPMI é outra. Para a CPMI, essa quebra vai aparecer na mão dos deputados. Eles vão poder olhar, vão poder fazer ali uma colonoscopia retal no Lulinha, lá ver tudo que tem lá dentro da conta do Lulinha, imposto de renda e coisa e tal. Isso, meu amigo, é pesado, tá? Isso é pesado. Qualquer coisa que eles achem de errado ali pode dar uma merda até muito maior, porque arrisca eles acharem coisas ainda maior do que essa questão dos aposentados aí. Sabe lá o que o Lulinha não fez para ajudar o pai dele, né? Então vamos ver como é que vai ser essa coisa aqui. A minha visão é que não tem fraude nenhuma, a contagem foi correta. Foi usando o regimento? Foi usando o regimento, mas o regimento é claro, o regimento sempre é esse mesmo. Tem que fazer a quebra do sigilo do Lulinha. E mais um monte de gente, tá, gente? Entra a Roberta Luxinger, entra um monte de gente nessa parada aí, dessa quebra de sigilo que teve hoje. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.